Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre a NR7 PCMSO. Então eu queria começar de uma forma diferente, né? Vou começar do zero mesmo, né? Eu vou lá no site do trabalho, então eu ponho o trabalho aqui, o meu Google já está viciado, ele vai para o trabalho.gov.br. Depois, quando eu chego aqui no trabalho, eu venho aqui em fiscalização. E em fiscalização eu vou procurar a segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Em segurança do trabalho, vamos procurar aqui normas regulamentadoras. Está aqui. E normas regulamentadoras, né? Então, vamos clicar. Excelente. E vamos lá, NR7. Isso é bom porque assim a gente pega sempre bem atualizado a norma, né? E não corre o risco de pegar uma norma velha, tá, né? Então tá aqui. Nós temos a última modificação, 6/12, e a gente tem essa aqui, que ela vai valer a partir de 9/3. Acho melhor a gente já estudar a nova, né? Então eu vou pegar esse novo texto aqui, da NR, um novo texto, tem 36 folhas, e nós vamos começar a dar uma discutida. Essa norma eu não vejo como uma norma essencial para o nosso estudo, né? Mas é uma norma seguramente. Esse aqui inclusive eu já vou entregar para vocês aqui como sendo material de estudo, né? Então, opa, escorregou aqui. Então aqui adicionar o link. Então eu vou colocar esse link aí da norma. Aí você vai direto. Mas eu ensinei vocês a pescarem, né? Então você sabe onde que tá essas normas, você pode buscar lá, né? Então vamos salvar, tá aí, e vamos continuar. Então, gente, eu vou baixar ela, né? Dá uma autorizada, tá ótimo, salvar, excelente. Bom, agora eu vou onde eu guardei essa norma, quer dizer, guardei onde ele guardou, ele está aqui em downloads, e ele vai estar aqui, né? Já vou abrir com um aplicativo que eu consiga mexer, consiga rabiscar, tá aí. Então nós estamos aqui com a NR7 PCMSO, né? Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, PCMSO. Acho que compensa, inclusive, eu vou até abrir mais um aqui, porque infelizmente esse aplicativo que eu abro, ele não é bom para copiar, ele é bom para mexer, mas não copiar. Então eu vou copiar o texto e já vou colocar lá na atividade, editar, para ficar bonitinho, né? Ctrl V, olha lá que bonitinho, ficou mais bonito, né? Sei lá, tá feito. Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso journal. Deixa eu ver outro aqui que é. Tem dois? Não sei porquê. Vou fechar um. Pronto. Não, tinha não. Deixa eu ir de novo. Que coça. Não tem problema. Vou abrir como jornal. Pronto. E aí, gente, então tendo esse conteúdo, eu queria fazer uma leitura corrida com vocês, comentada, né? E assim, tentar acabar o quanto antes ela, né? Porque é uma norma, como eu falei, não é uma norma tão importante para nós, né? Só que é uma norma nova, eu nunca li, é a primeira vez, tá? Então não tem problema. Bom, aqui é um sumário, vamos dar uma olhadinha. Ele tem objetivo, campo de aplicação, as diretrizes, responsabilidade, planejamento, documentação, microempreendedor individual, MEI, microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EPP. Então está aqui dentro das novas diretrizes do governo, nas revisões de norma, facilitando um pouco a vida do pequeno empreendedor, né?
E os anexos, monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. O 2 aqui, controle médico ocupacional da exposição de níveis de pressão sonora, controle radiológico, controle médico ocupacional da exposição a condições hiperbáricas e controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes. Bom, esses anexos nós não vamos utilizar, né, de jeito nenhum, não é nossa praia, né, isso aqui é na área médica. A gente só vai dar uma olhadinha só para ver o que é que eles falam. Acho que é interessante a gente entrar um pouquinho, né? Então, objetivo, essa norma estabelece diretrizes, né, controle médico nas organizações, tal. Tem o objetivo de proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. Está ótimo. Campo de aplicação, as organizações, órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os poderes legislativo, judiciário e Ministério do Trabalho, que possuem empregados regidos pela CLT. Se tiver funcionário CLT, é o campo de aplicação, né? Mas aí tem alguns acordos sindicais, algumas coisas assim que acabam abrangindo em outros locais, né? Diretrizes é parte, o PCMSO é parte de um conjunto mais amplo, isso está meio de praxe nas normas, né? E ele tem que estar com harmonia com as demais normas. São diretrizes: rastrear e detectar precocemente o agravo à saúde relacionados ao trabalho. Isso eu acho legal, né? As diretrizes, né? Então, rastrear e detectar precocemente, né, logo no início, os agravos à saúde, né? É importante falar o seguinte: se está tendo algum agravo à saúde, é porque as medidas de prevenção, as medidas de proteção e de prevenção não estão sendo suficientes. Então, entenda que o PCMSO, uma das diretrizes é justamente detectar que o trabalho de preventivo nosso não está surtindo efeito. Isso também é interessante. Bom, não para todos os casos, mas para a grande maioria. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais, aqui, ó, tá vendo? Né? Então aí já sabe se o cálculo do tempo é suficiente, mas de repente está aumentando a exposição, está aumentando algum indicador, significa que tem alguma coisa errada. Então o PCMSO permite isso. Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas pré-determinadas. Subsidiar a implantação e monitoramento eficaz das medidas de prevenção adotadas na organização. Isso sim, ajuda a verificar se as medidas que nós estamos implantando elas são eficientes ou eficazes, né? Eu estou colocando lá um sistema, um EPI para ruído, proteção auditiva, mas lá no PCMSO, nos exames, foi detectado que está tendo perda auditiva em funcionários. Então significa que o que foi feito não está legal. Lógico que isso pode ser para um único funcionário, mas pode ser para um coletivo, né? Então isso é muito importante. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre agravos de saúde em relação com os riscos ocupacionais. Eu poderia até grifar isso, gente, né? Subsidiar decisões sobre afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde. Subsidiar a emissão de notificações de agravo relacionado ao trabalho, de acordo com a regulamentação. Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social. Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais. Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação. Subsidiar ações de readaptação. E controlar da imunização ativa dos empregados relacionados aos riscos ocupacionais sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde, né? Ele tem que incluir ações de vigilância passiva da saúde ocupacional a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procuram serviços médicos. Vigilância ativa da saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos, que incluam, além dos exames previstos, coleta de dados. Bom, tudo bem. O PCMSO não deve ter caráter de seleção pessoal. Olha só, gente, olha só. Tá aqui, né? Não deve. Mas não está falando que não pode, né? Apenas que não deve.
Responsabilidades. Compete ao empregador garantir a elaboração efetiva e implantação do PCMSO, custear sem o... Olha esse aqui, gente. Eu já tive tantas perguntas, já me fizeram disso daí. Se a empresa se o empregado tem que pagar pelo exame. Não, tá aqui, ó. Não. Quem tem que pagar é a empresa. Tá aqui. Indicar o médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Planejamento. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos operacionais identificados e classificados pelo plano de gestão de risco. Então veja, olha, já vou até grifar, porque esse plano de gestão, o plano de gerenciamento de risco, ele é previsto lá na NR1, né? E fatalmente ele vai estar lá na NR9. Então veja, esse plano de gerenciamento de risco, ele é um plano que a gente vai identificar os riscos, é um plano amplo. E ele vai integrar com o PCMSO, né? Tem que integrar, porque somente se souber quais são os riscos é que o médico pode elaborar um PCMSO, um programa de controle médico, né? Ele precisa saber quais são os riscos. Inexistindo médico trabalhando na localidade, a organização pode contratar médico de outras especialidades como responsável pelo PCMSO. Se não tem médico do trabalho, pode contratar médico que não seja do trabalho, né? Mas tem que ficar de alguma forma registrado e documentado que não conseguiu contratar. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas na norma, considerando os riscos envolvidos para cada situação e investigação de patologias que possam impedir o exercício, né? A organização deve garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos da saúde, né? Contenha planejamento de exame médico, clínico, contemplado necessário, conforme os riscos ocupacionais, contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos exames, seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizam exames médicos e inclua o relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa conforme o item. Tá? O médico responsável, caso observe inconsistência no inventário de risco, deve reavaliá-lo, né? O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. Então, isso é importante. Ele deve incluir as realizações de exames, né, admissional, quando o funcionário ele é contratado, periodicamente, em função do seu labor, ou em função da sua atividade, de retorno ao trabalho, se ele ficar afastado mais que um certo tempo, que nós vamos ver, de mudança de risco ocupacional, né? Se ele tem uma mudança de função ou de atividade que tem risco, então ele tem que fazer um novo exame, agora considerando, e o demissional, toda vez que ele sai da empresa, existem algumas exceções, mas toda vez que ele sai da empresa tem que fazer esse exame demissional. Está aqui, tá? Os exames médicos que trata compreende exame clínico, exames complementares, né? Tá bom? O exame clínico deve obedecer o prazo. Exame admissional, olha aqui, ó. O exame admissional ele tem que ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades, não depois. No periódico, olha só, deve ser realizado de acordo com alguns intervalos. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no plano de gerenciamento de risco, e para portadores de doenças crônicas que aumente a suscetibilidade a tais riscos a cada ano ou intervalo menores, a critério do médico. De acordo com a periodicidade específica no anexo dessa norma, relativa a empregados expostos a condições hiperbáricas, aqui, ó, de acordo com a periodicidade especificada no anexo 4, para hiperbárica, e para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Aqui. Tá. Então, só primeiro aqui, ó, empregados expostos a riscos ocupacionais, identificados e classificados no plano de gerenciamento de risco, portadores de doenças crônicas, né, que aumente a suscetibilidade. Então, olha só, gente, que interessante.
aqui, ele tá definindo que alguns trabalhadores têm que ter um intervalo de exame periódico de 1 ano. São aqueles expostos a riscos, né? E aqueles expostos a condições hiperbáricas dentro de uma periodicidade definida no anexo. Os demais, o pessoal que trabalha em escritório, trabalha não sujeito a riscos ocupacionais, aí a cada 2 anos. Tá? No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado, no exame de retorno ao trabalho, ele tem que ser antes que o empregado reassuma as funções, quando ausente por período igual ou superior quando igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente. Beleza? Ocupacional ou não importa. Sofreu um acidente de trânsito, ficou afastado por 30 dias, porque está aqui igual, por 30 dias ou mais, voltando tem que fazer exame médico. Né? No exame de retorno, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho, então, para ver se ele tem condição de voltar, né? Essa ideia, né? O exame de mudança de risco ocupacional deve obrigatoriamente ser realizado antes da mudança aqui. Esse aqui tem que ser antes da mudança da atividade. Né? No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contado do término do contrato. Olha só, tem que fazer em até 10 dias. Podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente, ele faz isso aqui, né, tenha sido realizado há menos de 135 dias para as organizações grau de risco 1 e 2 e há menos de 90 dias para 3 e 4. Então 3 meses, né? Pelo menos 3 meses. Fez um periódico, foi dispensado depois de 2 meses, não precisa do exame demissional porque já tem o periódico dentro da validade. Tá? Os exames complementares laboratoriais previstos no NR devem ser executados por laboratório que tenha disposto, referentes a procedimentos de coleta, transporte, quando o levantamento preliminar, houver exposição ocupacionais, é coisa do médico, né? Melhor a gente não entrar nisso. O momento da coleta biológica deve ser determinado, quando a organização realizar armazenamento e transporte da amostra deve ser seguir os procedimentos. O exame previsto no quadro 1 e 2 da norma deve ser realizado a cada 6 meses. Bom, isso aqui não vamos entrar nesse mérito, né? O exame previsto, os empregados se informam durante o exame as razões realizadas dos exames. Então está aqui, eles devem ser informados durante o exame das razões da realização dos exames complementares. Bom, o exame admissional, a critério do médico responsável por não ser aceitos exames complementares realizados, mas é critério do médico, pode ser aproveitado de 90 dias. Podem ser realizados outros exames complementares para cada exame ocupacional, aqui, para cada exame clínico ocupacional realizado, médico emitirá o atestado de saúde ocupacional ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então, é direito do trabalhador receber esse atestado de saúde ocupacional, né? O ASO. O ASO ele tem que conter, isso é importante, tá? Porque quando você vai recepcionar empresas terceiras que vão desenvolver alguma atividade dentro da tua empresa, você tem que exigir o ASO de cada funcionário, né? E aí você tem que olhar se esse ASO ele tem a razão social da organização, o nome completo do empregado, o CPF função, as descrições dos perigos ou fatores de riscos identificados e classificados, né? Se aquele ASO realmente serve para a atividade que ele vai fazer, identificação e datas dos exames complementares, definição de apto ou inapto, ou seja, se o médico considerou que ele está apto à função ou não, os dados do médico, né, e a data e número do registro profissional. Né. Aptidão ao trabalho em atividade específica, quando assim definido em normas, quando forem realizados exames complementares,
Sendo verificada a possibilidade de disposição de agentes no quadro, médico deve informar os fatos, são responsável. Olha, bom, é meio óbvio. Constatada a ocorrência de agravamento de doença, eu acho que isso aqui não pode, não precisa, não há necessidade de a gente. Só tem a questão da emissão de CAT, isso é interessante, porque muitas empresas que emitem a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, são os técnicos. Nem sempre, né? Então existe, mas também é tranquilo. O médico vai estar avisando, né, que tem que abrir a CAT, aí tranquilo, se for o caso, né? O empregado na situação deve ser submetido ao exame clínico, o médico exame, acabou. Bom, documentação, os dados dos exames clínicos completados devem ser registrados em prontuário médico, né? Bom, então os dados dos exames clínicos complementares devem ser registrados no prontuário médico individual, né? Sobre a responsabilidade do médico responsável, né? Enfim. E esse prontuário tem que ser mantido por no mínimo 20 anos. 20 anos. Após o desligamento, né? Desligamento do funcionário. Depois que ele sair, mais 20 anos. Eu acho pouco, tá, gente? Eu acho que tem que guardar até mais, mas tudo bem. Em caso de substituição do médico responsável, pode ser utilizado o prontuário médico no meio eletrônico. Bom, cada vez mais nas normas está entrando essa possibilidade de uso de meio eletrônico, né? Isso é muito bom, né? Aí aqui vem falar um pouquinho sobre o relatório analítico do médico, acho que é besteira, né? Organização também, aqui também, essas coisas que são muito específicas ao corpo médico é besteira, né? O relatório analítico, mas aqui é interessante. O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde do trabalho da organização, incluindo a CIPA, né? Para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização. Isso é interessante. Então, olha, o médico tem que elaborar o relatório analítico e tem que apresentar isso para a área de segurança do trabalho e também para a CIPA, né? E isso é importante, porque com isso a gente consegue, digamos assim, programar melhor as atividades, né, preventivas. As organizações de graus 1 e 2, com até 25 empregados, e as organizações 3 e 4 com até 10, podem elaborar o relatório analítico apenas com as informações solicitadas. Bom, aqui fala sobre o microempreendedor individual, microempresa e o pequeno porte, né? E tá aí, ó, as MEIs, as pequenas porte aqui, são desobrigadas a elaborar o PCMSO, né? E devem realizar e custear os exames médicos, ocupacionais, admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados. Aí é um tiro no pé, né? Porque se tem risco, como que vai fazer a cada 2 anos, né? Aí complica, né? E outra coisa, vocês vão ver que ela vai estar desobrigada a fazer também lá a NR9, que é onde levanta os riscos. Se ele não sabe quais são os riscos, como que ele vai atender esse quesito, né? Aí foi um tiro no pé que eles deram, mas tudo bem. Os empregados devem ser encaminhados para a organização para a realização do exame médico, a médico do trabalho, servidor médico, né? A organização deve informar ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina que está dispensada da elaboração do PCMSO, de acordo para cada exame clínico ocupacional. Aí isso eu acho que é interessante, né? Ela deve informar ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina do trabalho que está dispensado da elaboração do PCMSO, né? E que a função que o empregado exerce ou exercerá não apresenta riscos ocupacionais. Ela tem que fazer isso, né? Mas como ela vai saber isso, eu não sei, tá, gente? Ainda é uma incógnita, né? Porque se ela não precisa fazer o levantamento, então como que ela sabe que não tem risco, né? Mas tudo bem, isso vai se acertar com o tempo. Para cada exame clínico, o médico que realizou emitirá ASO, que deve ser disponibilizado mediante recibo, mesma coisa. O relatório analítico não será exigido para microempresa, está aqui. Não há
analítico para microempreendedores individuais. Aí eu concordo, ele não tem nem funcionário, eu acho que tem um funcionário só, se não falei memória. Microempresa e empresa de pequeno porte. Bom, aí vem os anexos, né? Só para ver, o anexo 1 que fala sobre monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, então os exames que tem que fazer, né? Enfim. Esse é o anexo 1. É grande. Quadro 2, indicadores biológicos de exposição, com significado clínico, né? Não é a minha praia, também não é de vocês, eu imagino, né? O anexo 2 aqui, controle médico na exposição a nível de pressão sonora elevado. Isso aqui é bem interessante, né? Mas não é a nossa praia também, né? Então vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Deve ser submetido a exame audiométrico de referência e sequenciais, todos os empregados que exercerão suas... Isso é interessante, olha. Vamos ver aqui, ó. Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência sequenciais todos os empregados que exercerão suas atividades em ambiente cujo nível de pressão sonora esteja acima dos níveis de ação, conforme informado, entendeu? Ó, no plano de gerenciamento de risco, né? Então, na realidade, é nós que vamos definir para o médico quem é que tem que fazer exame, não é ele que define, entendeu? Através do plano, né? Lógico. Compõe-se os exames audionógicos, essa amnese clínico ocupacional, exame otológico, o exame audiométrico e outros exames. Isso aqui é um conjunto de exames, né? E isso é interessante. Essa amnese é uma entrevista com o médico, tá? Esse exame otológico é uma análise dos produtos químicos e principalmente a contaminação ambiental, se existe algum composto, algum produto químico que afeta a capacidade auditiva, né? Então, na realidade, quem faz isso daqui, esse otológico, na realidade, né? Bom, o ambiental é a gente, essa do médico eu não sei exatamente como ele vai fazer, mas é feita uma análise em função de uma coleta do ar ambiente. Exames audiométricos realizados segundo os termos previstos e outros exames, né, que for necessário. Aqui vai falar um pouquinho sobre o exame audiométrico, né? Então, o exame será realizado em cabine audiométrica. Nas empresas que não existir ambiente acústico, a cabine poderá ser dispensada. Aliás, em que existir, se a empresa ela tiver um ambiente acusticamente tratado, aí não precisa da cabine. Bom, eu não vou ficar lendo isso aqui não, que é muito específico, né, gente? Depois, se vocês tiverem curiosidade, manda bala, lê isso aqui. Até porque é meio grandinho, né? Depois, modelo de formulário para o traçado, né? Isso aí também é do Fono, né, que trabalha com isso daí. O anexo 3 é controle radiológico espirométrico da exposição a agentes químicos. Então, isso daqui, deixa eu ver se tem algum link com a gente. Tá. Também não vamos ler, não. Aqui um quadro, depois quadro 2, periodicidade de exames. Só pra gente ver, 3 anos de trabalhadores expostos até 12 horas. A cada 2 anos, anual. Tá bom. Anexo 4 é controle médico para exposição a hiperbáricas. Também não vamos entrar nesse mérito. E tabela de compressão. 5. Controle médico para exposição a substância cancerígena e radiação ionizante. Acho que tá bom. É isso, gente. Tá feito. Uma revisãozinha sucinta, rápida, na NR7, mais para a gente ter um conhecimento do que é que trata, né? E é isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, posta e devo colocar uma atividadezinha pequena aí sobre essa atividade, sobre esse conteúdo, tá bom?
Ok, muito obrigado aí e até a próxima.